Você já sentiu que, por mais que se esforce para agradar os outros, nunca é o suficiente? Como se a sua existência dependesse da aprovação de alguém. Isso não é amor, amizade ou lealdade. Isso é codependência, e ela pode estar destruindo a sua identidade sem que você perceba. Carl Jung dizia: aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. Mas como despertar quando sua vida gira em torno de outra pessoa? Quando você se anulou tanto que já nem sabe mais quem realmente é? A codependência é traiçoeira. Ela se disfarça de amor, de devoção, de compromisso. Mas na realidade, ela é uma prisão psicológica. E o pior, a sociedade nos ensina que viver pelo outro é algo bonito. Você precisa ser um bom filho, um parceiro dedicado, um amigo leal, um funcionário exemplar. Mas até que ponto isso é saudável? Hoje, vamos desmontar essa ilusão. Você vai entender o que realmente é a codependência, como ela se manifesta nos relacionamentos, na família e até no trabalho. Os sinais de que você pode estar preso nesse ciclo. O que causa essa necessidade de se anular pelo outro. Como recuperar sua identidade e construir relações saudáveis. Fique comigo até o final, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente a forma como você enxerga seus relacionamentos e a si mesmo. A codependência não chega de uma vez. Ela se instala aos poucos, de forma quase imperceptível. No início, parece apenas zelo, carinho, dedicação. Mas com o tempo, você percebe que sua felicidade não depende mais de você, e sim do outro. Você começa a medir seu valor pelo quanto consegue ajudar, agradar ou resolver os problemas dessa pessoa. Se ela está bem, você está bem. Se ela está mal, seu mundo desmorona. É como se sua identidade estivesse dissolvida na existência dela. O psicólogo canadense Gabor Maté, especialista em traumas e dependências emocionais, afirma: quando você não se conhece, precisa dos outros para definir quem você é. E esse é exatamente o perigo da codependência. Você perde a conexão consigo mesmo. Suas vontades, seus sonhos, suas opiniões, tudo isso fica em segundo plano. E sabe o que torna isso ainda mais perigoso? Muitas vezes, a sociedade reforça essa ideia como algo positivo. A mãe que se anula completamente pelos filhos é vista como um exemplo. O parceiro que se sacrifica pelo outro, mesmo infeliz, é considerado leal. O funcionário que coloca o trabalho acima da própria saúde é admirado. A mulher que não pode se separar porque as crianças vão sofrer é elogiada por seu sacrifício. Mas no fundo, existe um preço oculto. Quanto mais você vive pelo outro, menos vive por si mesmo. E aqui surge a primeira pergunta que você precisa se fazer. Se essa pessoa saísse da sua vida hoje, como você sobreviveria? Muitas pessoas confundem codependência com amor, amizade ou lealdade. Mas a verdade é que a codependência não é sobre amor, é sobre medo. Medo de não ser suficiente, medo de ser abandonado, medo de não ter valor sem o outro. A psicoterapeuta americana Melody Beattie, uma das maiores especialistas no tema, define a codependência como um estado de perda de si mesmo. Você se preocupa tanto com o outro que se esquece de quem é e do que precisa. Mas o que significa, na prática, ser uma pessoa codependente? Vou citar algumas, entre várias, características mais marcantes da codependência. Você sente uma necessidade compulsiva de agradar os outros, mesmo que isso te machuque. Você coloca as necessidades dos outros sempre acima das suas. Você sente culpa ou ansiedade ao dizer não. Você tem medo extremo de rejeição ou abandono. Você sente que precisa salvar as pessoas, resolvendo seus problemas a qualquer custo. Sua autoestima depende do que os outros pensam sobre você. A codependência não acontece apenas em relacionamentos amorosos. Ela pode estar em amizades, na família e até no trabalho. O amigo que sempre está disponível para todos, mas nunca recebe o mesmo em troca.
O filho que sente que precisa cuidar emocionalmente dos pais, porque eles nunca resolvem seus próprios problemas. O profissional que se mata de trabalhar para provar seu valor, mesmo sendo explorado. E o mais cruel? A pessoa codependente não percebe que está vivendo para os outros, até que um dia acorda e percebe que não sabe mais quem é. Se identificou? Então fique atento, porque agora vamos falar sobre os sinais mais perigosos da codependência. Aqueles que mostram que você pode estar preso nesse ciclo sem perceber. Você já parou para pensar no quanto das suas decisões são realmente suas? Ou será que, sem perceber, você está vivendo para atender às expectativas dos outros? A codependência nem sempre é óbvia. Muitas pessoas passam anos, até décadas, sem perceber que estão presas nesse ciclo. Mas existem sinais que denunciam quando isso acontece. O psiquiatra Carl Jung dizia: até você se tornar consciente, o inconsciente dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Em outras palavras, enquanto você não enxergar esses padrões, continuará repetindo os mesmos erros, acreditando que a culpa é do acaso. Aqui estão os sinais mais perigosos de que você está preso na codependência. Primeiro, você tem medo de evoluir sozinho. Sempre que pensa em seguir um caminho diferente, se sente paralisado? Como se não pudesse crescer sem a aprovação ou presença do outro. Ou ainda, sente medo de crescer e o outro não te acompanhar, fazendo com que você se mantenha na mesma mediocridade dele só para não se afastar. Esse é um sinal perigoso de que você pode estar preso emocionalmente a alguém. Segundo, você sente angústia quando está sozinho. Momentos de solitude deveriam ser naturais, mas para quem é codependente, ficar sozinho gera desespero. Isso acontece porque a identidade da pessoa está tão atrelada ao outro que sem ele, ela se sente vazia. Terceiro, você sente necessidade de controlar o outro. A codependência nem sempre se manifesta como submissão. Em muitos casos, ela vem disfarçada de necessidade de controle. Você sente que precisa saber onde o outro está, o que está fazendo e com quem está. Sente ciúmes excessivos, mesmo sem motivo? Essa obsessão pelo outro pode ser um reflexo da sua própria insegurança. Quarto, suas emoções oscilam de acordo com o outro. Se o outro está feliz, você se sente bem. Se ele está distante ou frio, seu humor desmorona. Suas emoções são como um reflexo do estado emocional da outra pessoa, como se você não tivesse um eixo próprio. Quinto, você se sabota quando tenta se impor. Sempre que você tenta se posicionar, colocar limites ou tomar decisões para si mesmo, algo dentro de você faz com que volte atrás. Esse algo é o medo inconsciente de perder o vínculo com quem você depende emocionalmente. Sexto, você aceita maus tratos e justifica o outro. Se alguém te desrespeita ou ultrapassa seus limites, você tende a minimizar a situação? Frases como "ele não quis fazer isso" ou "eu devo estar exagerando" são indícios de que você já perdeu sua percepção do que é aceitável em uma relação. Sétimo, você sente culpa por querer mais para si mesmo. Quando pensa em buscar seus sonhos, mudar de vida ou até mesmo sair de uma relação tóxica, uma culpa enorme toma conta de você. Esse sentimento não é natural, mas sim um reflexo da dependência emocional. Se você percebe esses sinais em sua vida, é um alerta de que a codependência pode estar te aprisionando. Mas de onde isso vem? A codependência não surge do nada. O psiquiatra Gabor Maté, especialista em traumas e desenvolvimento humano, explica: a ferida emocional mais profunda que carregamos é a de não sermos aceitos por quem realmente somos. Quando isso acontece na infância, passamos a moldar nossa identidade para atender às expectativas dos outros. Ou seja, antes de se tornar um adulto que vive para os outros, você provavelmente foi uma criança que precisou se anular para ser aceita. Infância em um lar emocionalmente instável. Se você cresceu em um ambiente onde as emoções eram imprevisíveis, como pais agressivos, frios ou instáveis, aprendeu que precisava andar em ovos para manter a paz.
Assim, se tornou um adulto que evita conflitos a qualquer custo. Pais ou responsáveis emocionalmente frágeis. Quando a criança percebe que os pais são incapazes de lidar com suas próprias emoções, ela sente que precisa assumir essa responsabilidade. Isso cria um padrão onde, na vida adulta, a pessoa acredita que deve salvar ou carregar os problemas dos outros. Excesso de cobranças e críticas. Se na infância você foi constantemente criticado ou cobrado para ser perfeito, pode ter desenvolvido uma necessidade extrema de validação externa. Seu medo de errar te leva a buscar a aprovação dos outros a qualquer custo. Falta de afeto e reconhecimento. Se seus pais ou cuidadores não demonstravam amor de forma consistente, você pode ter aprendido que precisa se esforçar para ser amado. Assim, na vida adulta, você pode acabar aceitando relações onde precisa provar o seu valor o tempo todo. A grande armadilha da codependência é que quanto mais você repete esses padrões, mais reforça a crença de que seu valor está em ser necessário para o outro. E assim, sem perceber, você pode passar a vida inteira tentando ganhar um amor que nunca foi recebido na infância. Quantas vezes você já ouviu frases como "o amor verdadeiro tudo suporta"? Se você ama, precisa aceitar a pessoa como ela é. Ou "o importante é fazer de tudo pelo outro". Essas ideias são romantizadas, mas escondem uma armadilha perigosa: o mito do amor incondicional. O psicólogo John Bowlby, criador da teoria do apego, explica que as primeiras relações que temos na vida moldam a forma como enxergamos o amor. Se você cresceu acreditando que o amor verdadeiro significa se sacrificar pelo outro, pode estar preso a um padrão autodestrutivo de relacionamentos. Existe uma linha tênue entre amar e se anular. O problema da codependência é que ela transforma o amor em um contrato invisível, onde você acredita que amar é suportar qualquer coisa para manter a relação. Amar é nunca colocar limites para não afastar o outro. Amar é aceitar migalhas porque ninguém é perfeito. Amar é abrir mão de si mesmo pelo bem da relação. Nessa situação, a sociedade normaliza isso. Desde cedo, ouvimos frases como "quando casar, tudo muda", como se fosse natural que o relacionamento se tornasse frio ou desigual com o tempo. Todo chefe é assim, como se fosse normal aceitar abusos no ambiente de trabalho sem questionar. Em toda família tem um que não presta, como se relações tóxicas entre parentes fossem algo inevitável. Essas frases parecem inofensivas, mas criam uma ideia perigosa, a de que suportar dor, desrespeito e frustração é apenas parte da vida. A verdadeira pergunta que você precisa se fazer é: você ama essa pessoa ou apenas tem medo de perdê-la? Se a sua resposta envolve ansiedade, insegurança ou um sacrifício constante, então o que você está vivendo não é amor, mas um vínculo codependente. E aqui está a verdade mais difícil de aceitar: o amor saudável tem limites. Ele não exige que você se abandone para manter a relação. A codependência não é apenas um problema individual. Ela é um reflexo de um modelo social que ensina as pessoas a se anularem para serem aceitas. Desde crianças, somos bombardeados com mensagens que normalizam a dependência emocional. E isso aparece em filmes, músicas, novelas e até na forma como somos educados. O psiquiatra Viktor Frankl, criador da logoterapia, dizia: "Quando não conseguimos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Mas como mudar quando a sociedade constantemente reforça esse ciclo? Metade da laranja, alma gêmea, a ideia de que somos incompletos sem alguém cria um medo inconsciente da solidão e faz com que muitas pessoas aceitem qualquer tipo de relação para não ficarem sozinhas. Mãe que é mãe se sacrifica pelos filhos. Muitas mulheres crescem acreditando que precisam se anular para serem boas mães, vivendo apenas para os filhos e esquecendo de si mesmas. Funcionário bom veste a camisa da empresa. Essa cultura corporativa faz com que muitas pessoas aceitem abusos no trabalho por medo de parecerem descomprometidas. Sangue é mais forte que tudo.
Essa crença faz com que muitas pessoas permaneçam em relações familiares tóxicas, suportando abusos simplesmente porque é da família. Um fato pouco falado é que um mundo cheio de pessoas codependentes é extremamente lucrativo. Se você acha que só é valioso quando está agradando os outros, vai consumir mais para tentar ser aceito. Se você tem medo da solidão, vai aceitar qualquer relacionamento, por pior que seja. E isso gera consumo, como indústrias como cosméticos, moda, academias e cirurgias plásticas lucram com a insegurança emocional. Se você acredita que precisa ser perfeito para ser amado, gastará tempo e dinheiro tentando se adequar a um padrão. Aplicativos de relacionamento que fazem você buscar validação externa constantemente lucram com sua necessidade de aprovação. Se você acredita que precisa sofrer no trabalho para ser reconhecido, aceitará explorar sua saúde mental sem questionar. Ou seja, a sociedade precisa que você tenha medo de ser independente. Quanto mais você depender da aprovação externa, mais fácil será te manipular. Se a codependência causa tanto sofrimento, por que tantas pessoas continuam presas a esse ciclo? A resposta está na forma como o cérebro humano lida com o apego emocional. O psiquiatra Carl Jung explica que aquilo a que você resiste, persiste. Ou seja, quanto mais tentamos fugir da dor da dependência emocional sem compreendê-la, mais presos ficamos a ela. A codependência funciona como um ciclo vicioso e ele segue um padrão previsível. Tudo começa com uma necessidade profunda de ser aceito. Você sente que precisa do outro para se sentir valioso e amado. Com o tempo, você se apega tanto à relação que sua identidade começa a se dissolver. Você faz de tudo para manter a harmonia, evitando conflitos e se anulando. Conforme o tempo passa, você começa a sentir um peso enorme. Você percebe que dá muito e recebe pouco. Mas, ao invés de sair da relação, você justifica o comportamento do outro ou se culpa por esperar mais. Mesmo percebendo que a relação é tóxica, você sente que não pode sair. O medo de ficar sozinho, de ser rejeitado ou de falhar faz com que você permaneça, esperando que um dia as coisas melhorem. E então, tudo se repete. Você continua aceitando migalhas, esperando mudanças que nunca vêm e, sem perceber, reforça a própria dependência. O problema da codependência não está apenas no comportamento, mas na química do cérebro. Quando você recebe atenção ou aprovação do outro, seu cérebro libera dopamina, o hormônio do prazer. Quando sente rejeição ou abandono, seu corpo dispara cortisol, o hormônio do estresse. O resultado? Você se torna viciado na montanha-russa emocional da relação, mesmo sabendo que ela te faz mal. Essa oscilação entre prazer e dor é o que prende tantas pessoas em relações codependentes. E a única forma de sair desse ciclo é romper essa dependência química e emocional. Esse padrão pode destruir sua identidade ao longo dos anos. A maioria das pessoas sente o impacto imediato da codependência: sofrimento emocional, ansiedade, relacionamentos tóxicos. Mas poucas conhecem sua origem e nem percebem o estrago silencioso que ela causa a longo prazo. O psicólogo Carl Rogers, um dos maiores nomes da psicologia humanista, dizia: "O maior problema do ser humano é viver uma vida que não é sua." E é exatamente isso que acontece com quem vive na codependência. Aos poucos, você deixa de ser você mesmo. E aqui são algumas as consequências invisíveis da codependência. Você perde sua individualidade. Com o tempo, seus gostos, opiniões e até sua personalidade vão se moldando para agradar o outro. Você deixa de saber quem realmente é. Você desenvolve baixa autoestima. Quanto mais você se anula, mais sua mente registra que você não tem valor próprio. Sua autoestima desmorona e você começa a acreditar que só merece amor se estiver servindo ao outro. Você se desconecta dos seus próprios desejos. O que você realmente quer da vida? Quais são seus sonhos?
Muitas pessoas codependentes não sabem responder a essas perguntas porque passaram tanto tempo priorizando os outros que esqueceram de si mesmas. Você pode desenvolver ansiedade e depressão. Viver nesse estado constante de autoanulação leva a um desgaste emocional profundo. O corpo responde com sintomas como crises de ansiedade, esgotamento e até depressão. Você desperdiça anos da sua vida em relações destrutivas. A maior consequência da codependência é o tempo perdido. Muitas pessoas percebem tarde demais que passaram décadas presas em relações que só sugavam sua energia e felicidade. E essa talvez seja a pergunta mais dolorosa. Quanto tempo mais você está disposto a perder? Se você percebeu que está preso na codependência, a primeira coisa que precisa saber é possível sair desse ciclo. Mas isso não acontece de um dia para o outro. A dependência emocional não é apenas um comportamento. Ela está enraizada em crenças, hábitos e padrões neurológicos. Por isso, o processo de mudança exige consciência, esforço e paciência. O psiquiatra Carl Jung dizia: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E o despertar da codependência começa com autoconhecimento. Aqui estão os primeiros passos para recuperar sua identidade. Primeiro, reconheça o problema sem culpa. Você não escolheu ser codependente. Esse padrão foi programado em você desde a infância. Então, ao invés de se culpar, foque em entender como isso aconteceu e como você pode mudar. Segundo, comece a se observar. Passe a notar seus comportamentos diários e a perceber como seu corpo reage a elas. Quando você sente que precisa da aprovação de alguém, você sente um aperto no peito, tensão nos ombros ou um nó na garganta ao esperar uma resposta ou opinião? Em quais momentos você se anula para evitar conflitos? Você sente sua respiração ficar curta, um desconforto no estômago ou até um cansaço extremo quando aceita algo que não queria? Quando surge o medo da rejeição ou do abandono, seu coração acelera, suas mãos suam, ou você sente um peso no peito ao imaginar que pode desagradar alguém. Essas reações físicas são sinais claros de que seu corpo sabe que algo está errado, mesmo que sua mente tente justificar. Apenas perceber esses padrões já é um grande avanço, porque torna o que antes era inconsciente em algo visível. Terceiro, aprenda a ficar consigo mesmo. Se você tem medo da solidão, esse é o momento de enfrentá-la. Comece com pequenos passos. Faça algo que você gosta sozinho. Fique um tempo sem buscar validação externa. Pratique o silêncio e reflita sobre quem você realmente é. No início, isso pode ser desconfortável. Mas aos poucos, você começa a perceber que não precisa de ninguém para se sentir completo. Quarto, estabeleça limites claros. Você não precisa aceitar tudo para ser amado. Defina seus limites e não tenha medo de dizer não quando algo for contra sua vontade ou bem-estar. Quinto, busque ajuda profissional, se necessário. Se a codependência está te causando sofrimento intenso, um terapeuta pode te ajudar a entender suas raízes emocionais e a reconstruir sua autoestima. Quebrar o ciclo da codependência não é fácil, mas é libertador. Mas como construir relações que sejam saudáveis, equilibradas e autênticas? A resposta está em um conceito simples, mas muitas vezes ignorado. Amor não é fusão, é conexão. O filósofo Friedrich Nietzsche dizia: aquilo que se faz por amor acontece sempre além do bem e do mal. O verdadeiro amor não deveria ser baseado em posse, medo ou necessidade de controle. Ele precisa ser uma escolha livre, não uma dependência. Relações saudáveis. Duas pessoas inteiras que compartilham suas vidas sem que uma precise se anular pela outra. Relações saudáveis. Há espaço para diálogo, individualidade e crescimento. Relações saudáveis. O vínculo traz paz, segurança e liberdade. Aprenda a se bastar emocionalmente. Antes de buscar alguém que te complete, trabalhe para se sentir completo sozinho. Quanto mais você se conhece, menos tolera relações que te enfraquecem.
Pratique a comunicação honesta. Expresse suas emoções, desejos e limites sem medo de desagradar. Relações saudáveis são construídas na verdade, não na submissão. Respeite sua individualidade e a do outro. Você não precisa gostar das mesmas coisas, sentir as mesmas emoções ou pensar igual para ter um vínculo verdadeiro. O amor cresce no espaço entre duas individualidades, não na fusão entre elas. Esteja disposto a perder relações que te destroem. Se um vínculo exige que você se anule para existir, ele não vale a pena. Amor não é prisão, e liberdade não é solidão. Pergunte-se: eu estou me amando dentro dessa relação? Se a resposta for não, talvez seja a hora de reescrever sua história.